Podcast do Antero, com Antero Paes de Barros. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um podcast do Antero. Nesta pré-campanha, daqui até a convenção, nós vamos tentar entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito de Cuiabá. Eu começo hoje a entrevista com o deputado federal Abílio Júnior, do PL, que é o candidato do partido a prefeito de Cuiabá. E a gente vai tentar discutir aqui com o Abílio, nesse podcast, quais são os principais problemas de Cuiabá e quais são as soluções que o candidato Abílio propõe para a cidade de Cuiabá. É um prazer recebê-lo aqui no podcast do Antero. Eu soube até que nesta segunda-feira você realizou em Cuiabá um seminário para apresentar um diagnóstico da cidade. Significa que você já está com uma equipe de governo trabalhando? Prazer tê-lo conosco. Bom, Antero, prazer, obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Só pontuar pelo ponto de vista legal que eu sou o pré-candidato a prefeito em Cuiabá, que a candidatura ela será consolidada nas convenções partidárias no período de junho. É importante dizer isso porque, como o vídeo ele é perene e ele fica na internet, às vezes alguém pode usar de má fé, pegando apenas um recorte da sua palavra. Sobre a questão diagnóstico que a gente está apresentando hoje, ela trata da questão econômica de Cuiabá. Nós vamos ter várias apresentações, nós vamos fazer um diagnóstico da saúde, nós vamos fazer um diagnóstico da educação, das obras públicas, mas o de hoje foi sobre a questão econômica, a saúde financeira da nossa cidade. Muito se fala o quanto que a cidade está endividada, muito se fala o quanto que a cidade tem de receita, o aumento de impostos, como estão fazendo e tudo mais. E pouco se tem conhecimento, porque não se dá muita informação transparente, apesar de ter essa informação no site da prefeitura, mas as pessoas não sabem como encontrá-la, não sabem como visualizar. Para isso, nós conversamos com o ex-vereador Marcelo Bussic. E o Marcelo Bussic é um exímio entendedor dessa área, ele junto com os amigos dele que entendem desse assunto, fizeram esse balanço, fizeram esse levantamento e a gente está fazendo a apresentação. Posso comentar sobre ela? Pode, deve. Então, essa questão econômica de Cuiabá, nós identificamos pelo portal da transparência e também estive na prefeitura de Cuiabá falando com o secretário para que ele pudesse confirmar para nós se aquilo que estava no portal da transparência é verdade. Cuiabá tem uma dívida de 1,6 bilhões de reais. 1 bilhão e 600 milhões. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Diferente do 1 bilhão e 250 milhões que a própria oposição tem insistido em divulgar. Então, o 1 bilhão e 200 era na prestação de contas de 2022, que o Tribunal de Contas reprovou. Agora chegou a 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600 milhões de reais é o valor da dívida que está apresentado no relatório de prestação de contas 2023. Desse 1 bilhão e 600, em torno de 350 milhões é como se fosse o saldo negativo da conta, sabe? Quando você entra na sua conta e vê quanto que você está no cheque especial, que está ali abaixo do valor do seu normal, e ele está no limite. Então, nós temos 350 milhões de dívida de curto prazo com um limite absurdo. Nós temos em torno de 700, a prefeitura. A prefeitura tem em torno de 700 milhões de reais de dívida de restos a pagar, que nem ainda está colocado ainda para se pagar. A prefeitura tem um problema Então você está dizendo que do 1 bilhão e 600... Não, tem mais ainda. Praticamente 1 bilhão e 50 milhões são da gestão Emanuel Pinheiro. Praticamente sim, praticamente sim. E os outros 550 milhões? Então, esses valores todos, eles vêm do começo da gestão do Emanuel, ele recebeu o valor da prefeitura em torno de 400 milhões, 500 milhões de reais de dívida. Isso se agravou muito durante sua gestão. Recentemente, só que entenda bem, a gestão ela não fica com a dívida só do passado e vai mantendo. Ela vai pagando uma dívida e vai construindo novas dívidas. Então é bem provável que quase toda a dívida que tinha sido contraída na gestão anterior foi paga na atual gestão e foram construídas novas dívidas na atual gestão. Existe um processo como isso. Para piorar, nós estamos agora com 700 milhões de dívida em precatório. Sabe o que é?
Muita gente não entende o que é precatório. Precatório é aquela dívida que a prefeitura tem com a pessoa e não paga e chega ao ponto da pessoa judicializar e transformar essa dívida numa dívida judicializada, que a prefeitura tem um cronograma de execução de pagamento. E já tem uma ordem para pagar. Correto. 700 milhões de reais nessa dívida. Quanto que uma cidade pode endividar? Qual é o percentual de dívida que uma cidade pode ter para dizer que ela está quebrada? Muita gente fala isso. Ah, olha, Billy, então com tanta dívida, a cidade está quebrada? Uma cidade como a capital do estado de Mato Grosso, ela tem um percentual de capacidade de endividamento até 120%. Ou seja, 120% do que ela arrecada, de toda a sua receita, ela poderia ter de dívida. Mas uma cidade como a nossa, com 50% do que tudo que ela tem de receita é dívida, ela pode ser considerada uma cidade quebrada? Ela pode ser considerada uma cidade muito endividada, numa posição alarmante. Dentro dessa situação, é importante pontuar, para que a gente não ficar muito técnico a discussão, é importante pontuar que sem planejamento de execução de pagamento dessas dívidas, a prefeitura tem contraído uma dívida crescente de 18% ao ano. Então, todo ano ela está crescendo a sua dívida. E ela não tem um planejamento adequado de execução e pagamento das suas dívidas e diminuir as despesas. Só para você ter uma ideia, a cada R$100 que a prefeitura arrecada, ela está gastando 105. Ela gasta mais do que o arrecada. E a arrecadação dela? A arrecadação da Prefeitura de Cuiabá é ótima. Ela está entre as melhores cidades do Brasil em arrecadação. Mas você não concorda? E está entre as piores nas despesas e dívidas. Entrando nesse quesito aí da arrecadação. Eu tenho conversado com alguns vereadores e tenho dito a esses vereadores de que, se eu fosse vereador, eu já teria aprovado o reajuste da planta genérica de valores, que o governador Mauro Mendes, quando prefeito, tentou aprovar e não conseguiu, que o Emanuel, quando prefeito, tentou aprovar, aprovou, mas caiu na justiça. E isso cria um problema para Cuiabá. Cuiabá vai ter que enfrentar esse problema. Eu acho que não. Seja quem for esse prefeito, vai ter que adequar a planta genérica de valores. E vou te dar, você acha que não, vou te dar só um exemplo. Eu moro num condomínio, que é o condomínio Flor do Cerrado. Não sei se você conhece, é aqui na estrada Rodovia de Chapada, 3 quilômetros antes desse parque que o governador Mauro Mendes vai fazer. Ali são casas boas no condomínio. Eu pago R$5 de IPTU por ano. Não. Porque não há reajuste na planta genérica de valores. Não paga R$5. Eu pago R$5 por ano. Não paga. Não, se pagar algum erro contábil em cima da sua conta, mas não paga R$5. Hoje existem mecanismos dentro da prefeitura, na central de pagamento de impostos. Que vai reajustando de acordo com a inflação. Não é só reajustando de acordo com a inflação, não. Ela faz um levantamento do imóvel, ela tem a qualidade da infraestrutura do imóvel, se é padrão alto, se é padrão médio. Então, sim, assim, aí a Câmara não aprova. Deve estar algum erro lá na sua matrícula do IPTU, algum erro deve estar acontecendo para estar pagando esse valor. Mas o que eu quero dizer... Não, vou te dar um outro exemplo. Você conhece o jornalista Michele Figueiredo, que trabalha comigo na Rádio Cultura de Cuiabá. Eu tive a oportunidade de entrevistar um dos vereadores lá, não me lembro o nome, eu acho que pode ser até o presidente da Câmara do seu partido, Chico 2000. E ela, antes da anulação no Poder Judiciário, ela pagaria mais. Com a anulação, ela passou a pagar menos. E ela mora no centro. Então, deixa eu te passar uma informação. A Prefeitura de Cuiabá, ela já arrecada muito. O problema dela não é a receita. O problema dela não é a receita. Essa é a nossa maior preocupação e é por isso que a gente está apresentando o diagnóstico financeiro. Qual que é a diferença de receita entre duas capitais que se equivalem? Cuiabá e Campo Grande. De IPTU. Cuiabá está muito melhor que Campo Grande em arrecadação. De arrecadação geral. Quero saber de IPTU. Sim. Aí tem que fazer o levantamento de Campo Grande, que eu desconheço a realidade lá. Porque a economia nossa é melhor que a de Campo Grande. Sim, mas eu desconheço Campo Grande, eu não sei como que está a questão econômica e imobiliária, principalmente de Campo Grande. Isso eu não sei te dizer. Eu posso te dizer de Cuiabá, que é o que nós estamos estudando.
Sobre Cuiabá, nós temos percebido que ela está entre a terceira maior cidade do estado de Mato Grosso em índice de arrecadação, e por percentual. Ela tem uma arrecadação excelente de ISS, ela tem uma arrecadação excelente de IPTU e ela tem uma boa arrecadação de ITBI. O problema de Cuiabá não é arrecadação. O problema de Cuiabá é como ela gasta o recurso que ela arrecada. Entendeu? E é por isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado porque a gente já viu esse filme antes. Do cara entra rufando o pau na economia da cidade e, em vez de cortar as despesas, ele aumenta os impostos, falando que a cidade está quebrada, a cidade está endividada e tudo mais, e a solução aumentar impostos. Isso já aconteceu no passado. Quando a gente já viu, por exemplo, até mesmo no governo do estado, quando o Mauro assumiu como governador, ele pegou um governo do estado que ele fala que o táxi deixou quebrado e que foi necessário reajustar os impostos daquela época para poder colocar as contas em dias. Essa preocupação nós temos com o município de Cuiabá. Nós temos em Cuiabá 1,7 bilhões de reais de dívida ativa, dívida das pessoas. A população está endividada com a prefeitura. A prefeitura está judicializando ações contra o próprio povo, tomando terreno, tomando imóvel, tomando veículos, tomando bens, na ação da justiça, bloqueando contas para pagar impostos que ela deixou muito alto. Nosso problema não é receita, volto a dizer. Nosso problema não é receita, é despesa. É cortar a despesa. Só vou dar um exemplo. Sabe quantos mil reais a prefeitura está de grama? Vamos dar um exemplo. A prefeitura contratou, nesse mandato agora do Emanuel, nesse agora, não estou falando do passado, nesse agora, 380 mil metros quadrados de grama. 3 milhões e meio. Onde vai colocar tanta grama? 380 mil metros quadrados de grama. É grama pra caramba. 3 milhões e meio. A prefeitura distribui aqui em Cuiabá, no centro da cidade, em torno de 600 marmitas por dia. Mais de 2 milhões e meio com marmita para distribuir para a população de rua. Quanto ela gasta para tirar a população da rua? Quanto ela gasta como programas de combate às drogas? As prioridades elas estão invertidas. A prefeitura gastou 15 milhões de reais em software e depois teve a operação da polícia em cima dessa questão do software. Ela gastou 15 milhões de reais no semáforo inteligente, depois a operação da polícia nos semáforos inteligentes. Ela gastou, está sendo apurado pela Delegacia de Combate à Corrupção, 250 milhões de reais nos escândalos de corrupção na prefeitura, incluindo principalmente a saúde. Dava para ter asfaltado todos os bairros de Cuiabá. Todos, não ficaria um. Porque, como se dizem, que é R$1 milhão o quilômetro. Você acha que precisa de 250 milhões para asfaltar Cuiabá inteira? Não precisa nem de tudo isso. Não precisa de tudo isso. O que eu estou dizendo para cada um dos que estão nos assistindo, por você, e quem assistiu a palestra lá na FEComércio, que é às 14h, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o problema de Cuiabá não é a receita. O problema de Cuiabá é como o dinheiro tem sido gasto. A Limpurb, você sabe que a Limpurb é a empresa de limpeza urbana, certo? Ela está gastando contratos milionários, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, para software de arquivar processo, guardar arquivo. É a empresa de limpeza urbana. E aí cada secretaria tem um contrato milionário, 10, 15 milhões, 10, 15 milhões, cada secretaria 6 milhões, 8 milhões, para tecnologia. Todo mundo sabe como que é fácil dar as coisas erradas na área de tecnologia. Você não tem como medir. Então, o problema de Cuiabá, e aí eu até falo para você de um erro meu em 2020. Eu fui levado ao erro em 2020. 2020 é a campanha de prefeito, né? Sim. Fui levado ao erro em 2020 quando falaram que me fizeram entender que o problema de Cuiabá era o servidor público. Fui levado a esse erro. Eu tenho até que pedir desculpa ao servidor público por causa que foi muito errado ter pensado dessa forma. O problema de Cuiabá não é o servidor público. O problema de Cuiabá é a classe política. É a classe política o problema de Cuiabá. Classe política que é a Câmara, o problema... A classe política que destrói o sistema de administração pública. Se você for pegar contratos de asfalto, está em familiares de deputado. Se você for pegar alguns contratos de saúde, está em familiares de deputado. Se você for pegar em contratos de tecnologia,
tem alguns grupos de aliados de deputados. A classe política tem minado os recursos públicos da Prefeitura de Cuiabá. E aí, não adianta, o servidor, por mais bem intencionado que seja, ele às vezes não tem força política de enfrentar um deputado, de enfrentar um vereador, de enfrentar uma classe política organizada como está. As secretarias da Prefeitura de Cuiabá, elas foram loteadas. Secretaria de Educação para tal partido, Secretaria de Saúde outro partido, Secretaria de não sei o que outro partido. Então, assim, a gente voltando para a parte de diagnóstico, quais são as soluções? Pois é, você está falando que o problema é o gasto. Então, Mais como gastar bem? Abílio, eleito prefeito de Cuiabá. Você é pré-candidato, pode ser eleito. Sendo prefeito de Cuiabá, como que você vai gastar bem esse dinheiro? Então, a gente identificou que 4 medidas elas são fundamentais a serem implementadas, seja pelo Abílio, seja por qualquer um outro que ganhar. Medidas que são necessárias. A Prefeitura de Cuiabá precisa de um conselho gestor. Um conselho pelas entidades, FEComércio, CDL, FCDL, todas as entidades, para que essas entidades possam indicar pessoas para acompanhar a execução das despesas e organização das receitas e dar sugestões. Hoje nós temos o CMDE, que é o Conselho de Desenvolvimento Estratégico, que está ligado ali ao IPDU, à Secretaria de Meio Ambiente, mas ela acaba tratando de tantos outros assuntos que a parte econômica acaba não sendo a parte prioritária. E a gente gostaria que tivesse um conselho gestor, muitas cidades com gestão eficiente já tem isso, que se reúnem regularmente para dar transparência, para discutir ideias, como gerar economia, como fortalecer a economia. O conselho gestor ele vem com essa finalidade de ajudar, dar transparência e participação social para combater, por exemplo, abusos de poder ou desvios de recursos públicos. A outra alternativa que a gente tem é sabendo que o ISS é uma fonte de receita gigante do município de Cuiabá, e sabendo também que o IPTU e o ITBI também são fontes de receitas importantes para o nosso município, mais do que qualquer outra dessas fontes, a gente tem a cada R$1 arrecadado do governo do estado e do governo federal, 64 centavos a gente tem de arrecadação própria. Ou seja, ela não é uma cidade tão dependente financeiramente do estado e da União. Ela tem a sua quota à parte, a sua contribuição, mas ela tem uma arrecadação própria muito boa. E dentro disso, a gente está pensando em fortalecer, por exemplo, a liberdade econômica. A gente quer criar um aplicativo com a inteligência artificial e com todos os instrumentos para que a pessoa tenha a prefeitura na mão. Você quer abrir uma empresa? Entra no aplicativo da prefeitura, envia os seus dados, envia informações, abre a empresa. Você quer emitir uma nota fiscal? Emite pelo aplicativo da prefeitura. Você quer fazer um pedido, uma regulamentação, quer ver a questão do alvará, das suas taxas e tudo mais, tudo pelo aplicativo e 24 horas. Você tem condições de resolver toda a sua vida em relação da prefeitura em 24 horas, diminuindo a burocracia. Reduzindo a burocracia, a gente tem mais abertura de empresa, mais gente emitindo nota. Também queremos criar um programa de pontos. A prefeitura já tem com a nota Cuiabana um sistema de pontos que dá até 30% de desconto no IPTU. Mas a gente precisa de um sistema de pontos que avance um pouco mais do que isso, que a pessoa possa usar aquele ponto dela para o alvará de funcionamento, para o alvará de publicidade, para as licenças que ela quer. Um ponto mesmo, tipo cashback da prefeitura, para poder fortalecer isso. Você citou aí IPTU, ISS... ITBI. ITBI, aí como nós fonte temos de arrecadação. E aí teve uma reforma tributária nacional. Sim. Que influência que vai ter sobre essa arrecadação e a partir de quando? Então, a reforma tributária ela está para 2032, o início da aplicação dela total. Ela está aplicando agora em 1%. Então, ela não impacta diretamente agora, vai impactar no futuro. Mas se a gente não resolver nossas contas agora, nós vamos entrar no futuro bem ferrado. Então, a gente precisa resolver agora esse problema. Sobre a questão do ITBI, IPTU, que a gente estava falando, eu estou criando um programa chamado Destrava Cuiabá. Qual que é a nossa ideia? Eu acredito que a melhor forma da gente aumentar a nossa arrecadação é com a construção civil. Nós precisamos liberar a construção civil em Cuiabá. Deixa o cara construir, libera o alvará para pequenos empreendimentos, pequenas construções, o mais rápido possível, de forma praticamente automática, confiando na informação que a pessoa está dando, e depois, por um outro tipo de sorteio, vai fazendo a fiscalização se aquelas informações foram feitas da forma correta ou não. Mas libera a construção, deixa o povo construir. Cria uma central especializada para atender o empreendedor que quer trazer um investimento grande para cá.
Por que botar dificuldade para um cara que quer construir um prédio de 20 andares? Por que colocar dificuldade para o cara que quer construir um shopping, que quer construir um empreendimento que vai gerar emprego? A prefeitura, às vezes, passa muita dificuldade para quem quer empreender. E a gente quer criar uma central de agilizar esses processos de grande impacto e ajudar esses processos de grande empreendimento a gente conseguir desburocratizar. Além disso, nós também queremos uma política de incentivo à construção civil. Mas já falei que vai desburocratizar, e qual é o incentivo que a gente pode dar? Hoje, a prefeitura, ela parece estar mais interessada em terreno vazio, porque ela ganha mais IPTU com o terreno vazio, que ela tem uma penalidade maior, do que o terreno construído. Não, nós precisamos incentivar o terreno construído. Temos que criar mecanismo de falar, olha, se você construir no primeiro ano, você vai pagar menos, no segundo ano, cria uma progressão, um incentivo para a pessoa construir mesmo. O outorga do teto superior, por exemplo, construiu 10 andares, quer construir o 11º, tem que pagar a outorga. Não, isso tem que acabar. Você comprou terreno, constrói, coloca o limite do gabarito por questão de segurança aérea, mas libera a pessoa construir. E, por fim, como a gente falou que o problema está na despesa, nós identificamos que a receita ela é muito boa, mas a despesa ela é ruim, nós queremos criar um programa de dados abertos. Junto com a questão do conselho gestor, nós queremos que dentro do programa de dados abertos, todas as pessoas possam ter acesso à informação da prefeitura, com apoio de inteligência artificial, inclusive, para acessar esses dados na hora que ela quiser. Imagina, você 24 horas, você entra no aplicativo da prefeitura, solicita uma informação do contrato, solicita o relatório de informação daquele contrato, isso vai conseguir te dar transparência. Mais gente acompanhando, e tem muita gente que gosta de acompanhar as contas da prefeitura, a gente vai começar a equilibrar a sangria, essa vazão de recursos públicos desacelerados. Ontem mesmo, numa pequena pesquisa que a gente fez, a gente identificou diversos contratos que estão na cara que tem alguma coisa errada nesses contratos. Estão na cara. Em que área? Principalmente na área de tecnologia. Estão na cara. A gente olhou, viu aonde é a sede do lugar. Poxa, falou, não, essa empresa não tem nem capital, no capital social da empresa, não tem nem o valor que permita a ela investir o tanto de recursos que ela vai receber. Você está entendendo? E também, diante disso, a gente percebeu que entre as empresas que a prefeitura mais deve, ou que ela mais está atrasada em pagar, são áreas importantíssimas, que são prioritárias para nós, como, por exemplo, o Hospital do Câncer. É uma maldade a prefeitura não pagar em dia um lugar que cuida das crianças com câncer. Se tiver alguma irregularidade, aponte a irregularidade, denuncie a irregularidade, não pague apenas a irregularidade, mas os demais serviços pague, honre, não deixe um setor como aquele de fundamental importância sofrer na mão de um prefeito que às vezes faz isso com fígado ou com alguma coisa nesse sentido. Você falou aí que tem que gastar melhor, que o problema não é a receita, o problema é a despesa, e isso fica um pouco contraditório quando você pede desculpas aí ao funcionalismo público. Porque se o problema é a despesa, vai ter que ter um corte de gastos com relação ao funcionalismo, ainda que seja em função desse reconhecimento de que, olha, tem um cabidão de emprego aqui. Mas isso já está sendo monitorado. Né? Lembra a denúncia que eu fiz? Eu fiz uma denúncia sobre isso em 2020. Inclusive, havia uma... Você falou que ia demitir 3 mil servidores. Não cheguei a falar bem assim, mas aí saiu esse boato e ficou nesse sentido. Sabe quantos Manuel já demitiu? Mais de 6. 6? Mais de pessoas? 6. Mais de 6 mil. 6 mil. Sabe quanto ele já admitiu? Mais de 6 mil. Já admitiu? Demitiu. Demitiu. Já demitiu mais de 6 então mil. ele está enxugando a despesa. Está enxugando com ações do Ministério Público, vem a intervenção da Secretaria de Saúde. Nossa questão sempre foi a forma da pessoa ingressar no serviço público. A gente que entrou com a ação, que pediu o processo seletivo, a gente que entrou com a ação, que pediu o concurso público. Entenda bem, a Secretaria, nós temos 2 governos no Estado que têm os melhores servidores. O governo do Estado, onde tem os mais preparados, e a Prefeitura de Cuiabá, onde também tem os mais preparados. Não é falta de capacidade técnica, às vezes é falta de coordenação. Você pega por exemplo, central de medicamentos, que é conhecido como CDMIC, lá na saída para Rondonópolis. A central de medicamentos, tem gente que entende de medicamentos? Lógico que tem.
tinha farmacêutico, com a intervenção passou a ter farmacêuticos. A intervenção passou a ter farmacêuticos. Quem é que coordenava isso no passado? Mas 2 turismólogos. Mas aí é cargo de livre nomeação. É cargo de livre nomeação, é cargo de indicação política, é cargo de livre nomeação que a gente está reclamando a qualidade do servidor. o problema é que nós estamos no tempo da onça. O problema é que nós não temos isso aqui computadorizado. Por exemplo, não tem porque não quer, se né? eu sou um usuário do SUS, vou lá na Santa Isabel, peguei lá uma cibalena e o cidadão lançou no programa que eu peguei uma cibalena. Se eu for lá no Planalto pegar a cibalena, vai falar, não, você acabou de retirar da Santa Isabel, você não tem direito. Justamente. Entendeu? Mas, Quer dizer, mas a quem Está interessa... no seu programa Claro que sim. Claro que sim. A fazer quem interessa? essa rede de internet Claro. para facilitar isso tudo? Claro, a gente já falou do aplicativo da prefeitura na mão. A gente quer que você tenha acesso ao seu prontuário na mão. Por que você não pode ter o seu prontuário no seu celular? Por que você não pode ter a receita que você pediu no seu celular? Por que você não pode agendar uma consulta pelo celular? Por que você não pode olhar no celular e ver quantas pessoas tem na sua frente? A quem interessa ocultar a informação? A quem tem esse interesse? Um dos problemas. Então, nós temos, claro que temos esse interesse, nós queremos que tenha, sim, todo o sistema de saúde no aplicativo, as pessoas tenham acesso a toda a informação. Queremos que você veja qual lugar tem o médico que você gostaria de ser atendido. Queremos que você veja em qual lugar tem o remédio que você precisa buscar. Queremos que você veja o seu prontuário, que você tenha acesso a todas as suas informações e o seu histórico de atendimento. Isso é importantíssimo. Você ter o seu histórico de atendimento. No passado foi assim, eu fui em tal lugar, eu fui na UPA em tal vez, em tal data eu fui em tal lugar. Você precisa ter essa informação. E a prefeitura também. Ela precisa ter o histórico do usuário, ela precisa ter público. Isso não chega. Você vai lá, é um mundaréu de papel, é desinformação, não conecta uma coisa na outra. Vamos falar de tempo. Claro. Você, prefeito, quanto tempo precisa para ajustar essa situação econômica da prefeitura? Pelo que você conversa com os técnicos e tal. Então, pelo que a gente está vendo, em torno de 3 anos é o tempo necessário para que tudo ela fique 100% no azul. Nesses 3 anos, param os investimentos? Não. Vamos cuidar só Você de sabe, controlar você os já viu gastos? quantos por cento a prefeitura de Cuiabá tem de investimento? 3%. É um dos piores índices de investimento do Brasil. São 5 mil e poucos municípios, nós estamos em 4.900 e pouco lugar no ranking. 3%. Pois é, e como mudar isso? Como mudar? Não roubando. Não roubando, não desviando dinheiro público, fazendo uma gestão mais eficiente e priorizando aquilo que deve ser priorizado. Uma cidade cheia de buracos, não colocar recursos às vezes, ou não investir, ou não fazer a licitação correta, ou não contratar as empresas certas. Uma cidade cheia de avenidas que não tem, de vias que estão ainda na terra e não tem sequer esgoto. Tem que ter um planejamento adequado, tem que ter execução adequada. O problema de Cuiabá é realmente como os recursos são aplicados. Realmente. Tá. Nós estamos entrevistando aqui o pré-candidato Abílio Brunini. Nós temos 5 minutos ainda de entrevista. Só, pô. Só, pois é. O tempo voou. Eu ainda queria falar de outras Deixei propostas. você falar, pois é, mas você vai voltar aqui. Mas eu quero só saber o seguinte. Pode falar. O deputado Botelho tem reclamado muito das costas dele. Mas o Abílio só sabe bater, só sabe bater. Mas das Ele costas só sabe dele? porque você está batendo e não faz proposta para Cuiabá. É que Que a população está cansada de pré-candidatos como Abílio, etc. e tal. é verdade. Por que você está batendo muito É a no opinião Botelho? dele, né? Bom, primeiro eu não estou batendo muito no Botelho. Vai bater mais ainda? Não estou, nem começamos, eu acho. Eu acredito que passar para a população as informações dos contratos que são ligados ao filho dele, ao irmão dele, com a prefeitura de Cuiabá, não é bater nele. Não, eu sei, mas você faz um raciocínio. Não é bater nele. Não, mas você faz um raciocínio que é um raciocínio assim, que é um raciocínio que as pessoas de maior conhecimento não compram aquele raciocínio. Fala assim, olha, está aqui, o filho do deputado Botelho tem um contrato aqui para tapar buraco, não é isso que você falou? Mais de 50 milhões. 30 35 e poucos milhões milhões para tapar buraco. com tapar buraco, pavimentação. E Pois na Secretaria de Mobilidade 30 também e tem poucos mais milhões 12. para tapar buraco.
Portanto, você já sabe, né, que se o buraco não é tapado em Cuiabá, a culpa é do Botelho. Eu não falei dessa forma. Não, deu a entender, né? Ah, se deu a entender, Não, aí é outro deu a problema. entender, né? Os 30 milhões aqui para tapar o buraco e tal, então você já sabe, né? O Botelho tem 30 milhões aqui para tapar o buraco. Uhum. Como se isso fosse verdade. Então tá. Não é. Por que que não é verdade? Porque ele pode ter Mas até os 30 o que milhões. você está falando é que deu a entender, certo? Certo. Você está falando que o meu vídeo fala isso, e deu a entender que eu estou taxando a culpa ao Botelho. É isso? É isso. A sua isso. afirmação dá a entender que você está defendendo ele. Mas não está. Não, eu estou fazendo Mas não uma... tá, só dá a eu estou entender. fazendo uma pergunta. Você não tá defendendo eu ele, estou te mas questionando. dá a entender que e tá. Não, eu tô defendendo. Tipo, ó, o contrato da Inhambiquara com a, Não, com a eu tô- Prefeitura de eu tô Cuiabá defendendo- Não, mas aí, é claro, o contrato da Inhambiquara, do filho do Botelho e do irmão do Botelho, Uhum. com a Prefeitura, em duas secretarias, Secretaria de Obras e Secretaria de Mobilidade Urbana. Esse contrato tem a finalidade de tapar buraco e asfalto. Essa empresa, pelo histórico dela... Não tapa o buraco e o asfalto continua esburacado. É isso que você fala, né? É só andar na rua, é só ouvir a opinião das pessoas. Certo, mas eu quero Então, saber assim, o seguinte. O senhor é tem... do filho dele e do irmão dele a empresa de tapa-buraco. A empresa de iluminação pública, um consórcio, que tem a Embiquara junto Não, do consórcio. vamos ficar no O buraco. transporte público, não. O transporte público tem um contrato com a empresa União Transporte, Integração Transporte, do irmão do Botelho. O presidente da AMTU, Associação Motogrossense de Transportes, que define, que mexe com tarifa, rota de ônibus e tudo mais. O presidente é o irmão do Botelho. E não tem nada a ver com ele. Deixa eu só te falar. O cara quer ser o prefeito Deixa da eu só- cidade. Como que ele vai lidar com isso? Eu vou te fazer a minha observação. Não, aí o que acontece? Não é que eu estou batendo no Botelho. Não é que eu estou batendo no Botelho. É uma Mas eu vou constatação. fazer só uma Assim como observação. vão ter constatações Não, contra mim, que eu vão sei, ser mas eu realizadas vou também. fazer uma observação que a crítica é intelectualmente desonesta, desculpa. Por quê? Porque é o seguinte, assim, a empresa tal tem um contrato de 30 milhões com a prefeitura e não tapa buraco. Essa é a crítica. Os buracos E estão ok? é verdade, os buracos existem? Existem. Então parece que é verdade. Onde que está a fake news aqui? Aonde? A prefeitura deu ordem de serviço para eles taparem o buraco? Eu fui na Secretaria de Obras, falei com o Estopa, ele Tem falou que ordem de tinha serviço? ordem. Pois é. E aí você não Eu fui mostra no a próprio... ordem de serviço? eu fui na secretaria. Não, você não falou isso no vídeo, Entendi. que tinha ordem de serviço. Porque assim, se você fosse um Então empresário... tá, a prefeitura pagou 12 milhões. Pagou 12 milhões. Não, você falou que tem Não, 30 não. milhões por executar. Não, vou te mostrar. Ela já está lá. Entra no site. Entra no site da Portal da Transparência. Entra no site do Portal da Transparência. É onde os dados públicos são confiáveis. Pelo menos deveria ser. Lá no site. Está lá, empenhado, liquidado e pago. No contrato da Secretaria de Mobilidade Urbana, está lá, empenhado, liquidado e pago, 12 milhões de reais. No contrato da Secretaria de Obras, empenhado, liquidado e pago, 20 e poucos milhões de reais. Como que paga sem ordem de serviço? Você falou que tem mas 30 para, milhões não, mas por aí é o que pagar, aí o que eu estou querendo te dizer, entenda muito por bem. realizar. Entenda muito bem. Eu E entendo. por realizar, ele só pode realizar com ordem de serviço, né, deputado? Mas se já está pago, como que vai ser por realizar? Não, Paga mas- primeiro para realizar depois? Mas Não faz esse- sentido. O site da prefeitura... Mas quando foi pago, deputado? Mas tem uma lista, é por ano. O contrato por dele ano. é por Então, ano. Mas e naquele ano lá, o senhor tem a prova de que ele não tapou os Tá no buracos? site. Não, é difícil você defender desse jeito. Não, assim, eu não estou defendendo, eu como estou não? colocando o Os seguinte... documentos estão no site, os dados estão no site, a comprovação de que foi feito o pagamento está no site, o contrato da empresa para prestar o serviço está no site, os dados estão tudo lá. E o buraco está na rua. Tá, e se Pronto. ele não receber a ordem de tapar o buraco, ele não vai tapar. Então, peraí, só um pouquinho. Porque não tem Papai Noel da prefeitura, né? Ninguém é, né? Rapaz, o buraco está na rua. O buraco está na Eu rua. não estou dizendo que não tem o buraco. E o dinheiro foi pago. E o contrato é para isso. Você está querendo dizer que ele está recebendo dinheiro sem ter a ordem para tapar o buraco? Não, você está dizendo... Não, mas não tem você não sabe sentido. dizer Se o quanto que ele contrato recebeu. é para tapar buraco e fazer pavimentação asfáltica, e lá está mostrando que foi pago, e você está reclamando que ele não recebeu a ordem para tapar o buraco, Não, então foi pago para não executar uma das principais funções do Não, eu contrato? estou dizendo que a crítica que você Então. faz é o seguinte, tem 30 milhões aqui para executar o Sim, contrato, claro. portanto, tem os buracos em Cuiabá e a culpa é dele. Foi essa a sua fala Não, a minha no crítica, vídeo. a minha crítica no vídeo foi bem clara.
A minha crítica no vídeo foi bem clara. Eu acho que quem estiver distorcendo esse assunto está distorcendo de forma equivocada. Eu falei, a empresa é do filho dele. A empresa é do irmão dele. Essa é a questão. A empresa é do filho dele. A empresa é do irmão dele. E não está operando conforme dê resultado que a população gostaria que tivesse. O senhor fez alguma denúncia? Fizemos. Não. Quero saber se o senhor encaminhou alguma denúncia ao Ministério Público, à Polícia Estadual, à Polícia Civil, demonstrando o seguinte, olha, eles receberam aqui e não taparam o buraco. Mas você que está falando que eles não receberam ordem de serviço para tapar o buraco? Não, mas você falou que eles receberam e Tá não lá. taparam o buraco. Então, a cidade Então, tá... e é assim, já Não, que você sabe aí que eles eles têm... receberam Sim, claro. para tapar o buraco aqui, Sim, aqui, acolá sim. e não E fizeram. como que eu vou identificar isso? Ué, você está dizendo... Não, mas como que eu vou identificar? Ele vai falar que tapou tantos buracos. E vai falar uma justificativa de qualquer lá, que foi tapado tantos buracos. Quer dizer que você não levou esse assunto para a justiça. Como eu vou identificar isso? Só na mídia. Como que você vai rastrear um processo de tapa-buraco? Me diz, como que você vai fazer uma medição disso? Como? Não tem instrumentos hoje. Os buracos em Cuiabá, os buracos de Cuiabá não são mapeados por GPS, os buracos de Cuiabá não são dimensionados. Quantos metros cúbicos de pavimentação asfáltica vai dentro daquele buraco? Pode roubar o dinheiro lá, está tudo certo. Como que eu vou verificar isso? E qual isso? o controle que você vai, já que você não sabe como controlar? Não, na hora eu não que você sei for prefeito, hoje. Como que você vai controlar isso? Não é possível você dimensionar hoje, o atual prefeito. Hoje existe tecnologia suficiente para isso. Que nem você falou, nós estamos no tempo da onça, não foi mais ou menos isso que você falou? Foi. Né? Com relação Existe softwares para isso? Existe. Existem medições para isso, com tecnologia georreferenciada, com mapeamento de consumo de metro cúbico? Existe. Existem os métodos para poder parametrizar isso e organizar como que vai ser executados os recursos? Existe. Assim como também existe por remédio. Não existe por remédio toda a tecnologia hoje para rastrear, desde a compra do remédio à distribuição do remédio? Existe. E por que não é feito? Por que não é feito? Por que é feito? Não, é deixando vai ser bem feito claro. com você. Se eu viesse ser prefeito, com certeza, com todo rigor. Se eu viesse ser prefeito, com certeza, com todo rigor, nós vamos fazer o gerenciamento desses contratos. Tanto é para pavimentação, tanto para tapa-buraco, quanto para distribuição de medicamento, quanto para a distribuição de qualquer recurso público do município de Cuiabá. E com um sistema de dados abertos, onde a população também pode acompanhar e monitorar, com certeza isso será mais eficiente. Agora, uma coisa que é importante a gente deixar claro. Não se trata de pessoalizar com um botelho, posicionamento com um botelho e etc. Não é isso, não. Não é isso, não. Mas você está batendo nas costas do botelho. Também não é isso, não. Eu estou batendo nas preocupações que eu tenho com a gestão do município de Cuiabá. A gente deixa claro que hoje o grande problema da Prefeitura de Cuiabá está na classe política. E quando a gente pensa o Botelho indo para a Prefeitura, com todos esses partidos políticos, com todos esses caras que estão ao redor dele, que estavam com o Emanuel, estão saindo do Emanuel agora porque acabou a expectativa de poder e o mandato está acabando. Mas pessoas que estavam com o Emanuel, vereadores que estavam com o Emanuel, partidos que estavam com o Emanuel, estão tudo se alinhando ao lado do Botelho com a expectativa de poder dele tomar a Prefeitura. E continuar o mesmo sistema, e continuar o mesmo problema. Isso é uma leitura política que eu faço. Então, você acha que o Botelho é o candidato desse sistema? Eu acredito que o Botelho representa a continuidade dos mesmos... Eu acredito. Na minha visão pessoal, acredito sim. Na minha visão pessoal, eu acredito que ele representa a continuidade de um sistema que eu considero que tem destruído os cofres públicos do município. E aí, se você falar isso, mas e a Assembleia? Observe. Vai ver as contas da Assembleia como gerenciadas. Observe. Com relação ao... Porque nós temos aqui você como candidato, temos o Botelho... Pré-candidato. Como pré-candidato também. Tem você, tem o Botelho, tem o Lúdio Cabral e tem o pastor Ritella como candidato. O que você fala dos outros adversários seus? Faz uma avaliação rapidamente, porque nós estamos caminhando para o encerramento. Então, 5 minutos mais sobre longos. O Botelho, os 5 minutos mais longos, né? Sobre o Botelho, você já falou. Então, o Lúdio, ele representa o PT, isso é óbvio, e por si só já está comentado sobre o fato. Não preciso nem comentar, é o PT Representa a esquerda, a qual você faz Lula, oposição, né? É Lula, PT, qual você faz parte aí da esquerda.
E tem os outros pré-candidatos. Eu não sei se o Ritella é pré-candidato. Ele confirmou? Confirmou que é. Não sei por qual partido, Não mas diz sei, que é. não sei te dizer ainda. Parece que está sem partido, mas Eu ele não sei confirma te que é. dizer. E o Fábio eles tiraram, né? Não, o Fábio, Eles eles tiraram. que? O governador, né? Passou o rodo lá e tirou a candidatura do Fábio para manter a candidatura do Botelho. E por que você acha que tiraram o Fábio? Provavelmente por não estar representando a Assembleia Legislativa naquilo que eles interessavam em representar, né? É difícil, né? Foi uma faca no pescoço ali, gigante, né? Você acha que a candidatura do Fábio retirada foi fórceps? Na minha leitura política, Sim, a no seu pressão, entendimento, na minha é. leitura política, na minha opinião pessoal, a pressão da Assembleia Legislativa foi o grande impacto. E aí você tem ali dentro da Assembleia Legislativa uma CPI precisando de 1 ou 2 assinaturas, você tem uma série de questões ali, você está vendo um aperto na questão que vai vir nesse ano político aí sobre o governo do Estado, e eu estou vendo uma série de movimentações políticas da Assembleia Legislativa começando a se posicionar em ataque ao governador, que não aconteceu na gestão passada do governo do Estado, mas nessa já está começando a acontecer. Você percebe alguns deputados, por exemplo, como o Barranco, o Wilson Santos e alguns outros, aumentando o tom e tendo o corpo de outros deputados dentro desse processo. Então, acredito que nesses 2 últimos anos do Mauro, ele vai enfrentar uma barra pesada aí junto à Assembleia Legislativa. Legislativa. Foi o medo de CPI, a pressão da Assembleia, não sei se foi um medo ou se foi um alinhamento, ou evitar um problema, evitar um desgaste, mas eu posso dizer que teve uma pressão da Assembleia muito grande. Teve. Diversos momentos a Janaína dava entrevista falando que o Mauro tinha que ouvir o grupo, o Jaime dava entrevista, o Júlio dava entrevista, e sempre pressionando o governador a tomar uma posição sobre isso. Então, eu acredito sim que a Assembleia Legislativa foi o ataque primordial para que tirasse o Fábio do processo eleitoral. Ritella tira os votos seus? Então, eu não consigo navega no mesmo mensurar campo isso. da direita ou não? Eu não consigo mensurar isso. E surgiu uma não outra consigo candidatura mensurar agora do ex-deputado Ulisses, né? De vice na chapa. Então, isso foi confirmado? Bom, foi divulgado, não sei se foi Então, eu vi alguns comentários confirmado e tal. não tem nem a sua candidatura. Né? Então, Confirmado essa situação, eu são acho todas que pré-candidaturas. acho que essa né? situação, assim, para evitar um posicionamento, até porque o vídeo fica, né? Então, essa live aqui, ou esse vídeo que a gente vai estar transmitindo aí no YouTube, ele Isso vai ficar permanece, uma né? semana aí. E Então, depois permanece. Depois lá, permanece. Então, assim, eu prefiro esperar isso se consolidar para opinar sobre esses 2 temas. Abílio, a gente vai voltar aqui para conversar sobre educação, sobre saúde, sobre transporte coletivo, Cultura, cultura, o que mais que você quer conversar? esporte. Esporte. Beleza. Pô, tinha tanta coisa para falar, Antero. Pois é. Quanto tempo deu? 30 e poucos. Pois é, esse vai ser o Pô, mesmo gastei mais tempo no sofá ali dedicado contigo. aos adversários Ah, e é? concorrentes. Né? Tomara que não tenha nenhum inimigo na campanha eleitoral. Não, acredito Muito obrigado que não. Eu acredito pela que participação. acho que é uma coisa importante. Apesar dos posicionamentos de conflito e um contrário ao outro, acho que o respeito vai se predominar nesse processo eleitoral. Eu acredito que nenhum dos deputados vai baixar o nível ou algum dos pré-candidatos vão baixar o nível nesse processo eleitoral. Vai ser críticas ácidas, críticas duras, Políticas, né? E eu espero que sejam críticas políticas no ponto de vista político. Eu não pretendo partir para a pessoalidade na família de ninguém, apesar de comentar no caso do Eduardo Botelho ter o filho e irmão, mas é porque os 2 têm um contrato com a Prefeitura de Cuiabá e aí é inevitável fazer esse comentário sobre isso. Pois é, mas tem um princípiozinho no direito, que é o princípio da intranscendência. Né? E, aliás, essa é uma grande conquista da humanidade de Cesare Beccaria, né? Que escreveram dos delitos e das penas, que ninguém pode passar, quer dizer, você não pode passar para meu filho um erro que eu tenha cometido, Claro. e nem para mim o erro que ele tenha cometido. Né? Mas o que o filho e o irmão do Botelho cometeu vai para a conta do Botelho. Não, Obrigado. não tem como a gente pensar nisso, porque ele é o seguinte, ele deseja ser o prefeito da cidade, Exatamente. que será responsável por esses contratos. Então, isso vai ser uma pauta política do debate, nada pessoal. É natural que seja. Assim como eles vão vir para cima de mim também reclamando da minha esposa ser pré-candidata a vereadora,
e terá essa discussão no processo eleitoral, então Com isso certeza. é natural. A partir do momento que minha esposa escolheu se expor ao processo eleitoral, naturalmente que ela seu vai apoio, ter, né? ela vai ter o Do mesmo desgaste jeito que ela do te ataque. apoiou, você vai apoiar também, né? Ela pediu, né? Ela exigiu isso, ela quer ser pré-candidata, ela falou, olha, você não vai fazer comigo o que fizeram com o Fábio Garcia, né? Eu falei, não tem como. E ela me explicou que sempre esteve do meu lado, sempre trabalhou comigo, sempre me ajudou. E agora ela deseja participar do processo eleitoral. Eu até expliquei a ela, falei, olha, nós vamos sofrer bastante por essa decisão. Ela não vai ser uma decisão fácil, ela vai ter um ataque de outros pré-candidatos a vereadores, vai ter uma ação complicada. Tem o velho ciúme da política, né? Mas o que eu posso fazer? Esposa do prefeito. Ela tem as candidata pautas a vereador. próprias, ela tem a independência Não, dela, tem ela que ter tem a a... personalidade. É a melhor fala que você faz sobre as mulheres. Não, mas ela é verdade. Ela é independente, ela é independente financeiramente, ela é independente politicamente. Ela tem autonomia, não é uma pessoa. Como que é o nome dela? Da Samantha. O número você ainda não pode falar. Mas... Muito obrigado, Billy. Valeu. Até logo, a gente volta aqui Mas no deixa eu só te fazer podcast um do Antero. pedido. Eu vou assistir o vídeo seu com o Botelho. Eu quero ver se você vai me defender lá, igual você defendeu o Botelho aqui, pô. Tá bom, um abraço, Billy. Podcast do Antero, com Antero Paes de Barros.